Bom dia a todos. Para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. De fato, quem deveria estar é o professor Carlos Aragão, que é o diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Mas o professor Aragão teve um compromisso ligado com o projeto Sirius, e qualquer coisa ligada com o projeto Sirius, na agenda dele, nesse momento, adquire prioridade sobre qualquer outra coisa, porque o projeto é grande, envolve responsabilidade muito grande. Ele me pediu que viesse substituí-lo. Eu vou fazer 3 coisas nessa apresentação. Eu vou descrever alguns aspectos do CNPEM, o nosso centro, inclusive relativo ao projeto Sirius. Vou falar depois um pouco sobre o laboratório que eu estou dirigindo atualmente e, finalmente, vou falar sobre 2 tópicos que são objeto de pesquisa lá no laboratório. Essa é uma foto do campus do centro. Esse é o prédio onde as coisas lá começaram, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, funciona aqui. Mais tarde, dentro desse laboratório, foi fundado um laboratório de microscopia eletrônica, foi criado um laboratório de biociências, e hoje a configuração é a seguinte: aqui está o síncroton, o laboratório de microscopia eletrônica evoluiu, se associou a outras iniciativas que havia, e formou o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que funciona nesse prédio e, em parte, nesses 2. O Laboratório de Biociências funciona aqui atualmente, e essa parte é do Centro do Bioetanol ou de Bioenergia. E os outros prédios são oficinas, restaurante, alojamento para visitantes, são instalações auxiliares. E o novo acelerador, o Sirius, será construído nessa área, na projeção daqui, numa área que foi recentemente desapropriada pelo governo do estado para essa finalidade. O centro tem 4 eixos de atuação. Em primeiro lugar, ele é o operador de 4 laboratórios nacionais. E o centro é uma organização social. Ele não é um órgão público. Então, é uma organização social, uma organização regida pela legislação das organizações sociais, o que na prática significa não tem lei 8666 e segue a CLT. São 2 marcos importantes, né? Eu ouvi alguém dizer maravilha? Basicamente eu concordo. Mas nem tudo é perfeito, hein? Nem tudo é perfeito. Bem, então ele opera esses laboratórios, e de fato essa é uma figura que não é muito nova. Nos Estados Unidos, os laboratórios nacionais são operados por entidades como Battelle, por exemplo, ou empresas como DuPont, e tem vários casos, né? E esses laboratórios nacionais, eles têm como finalidade principal oferecer infraestrutura para usuários de todo o país. Então, lá no centro, usuário é uma palavra extremamente importante. No fundo, sempre a gente olha o usuário como, no fundo, a razão de existência do centro. Ele tem também uma atividade de pesquisa interna, mais recentemente uma atividade de apoio à inovação e também de treinamento e educação.
mas nós não oferecemos cursos de nenhum tipo, cursos regulares, nem graduação, nem pós-graduação, nem especialização. É dedicada a pesquisa de ponta em materiais nanociência, ciências da vida, física e química, e dados relativos aos usuários estão aqui. Em 2012, tivemos 1.800 usuários externos com 900 propostas de pesquisa e que produziram 228 artigos publicados até o momento. Esse logo aqui, ele sempre desperta uma curiosidade, que tem 2 espaços vazios, né? Então as pessoas sempre especulam o que vai acontecer aí. Isso aí, por enquanto, é apenas uma questão estética. Bem, os laboratórios, embora sejam individualizados, eles trabalham bastante em conjunto. Então, existem várias atividades conjuntas entre laboratórios que estão representadas em projetos listados aqui, que, como você pode ver, consideram atividades com focos bastante diferenciados. Nós também cultivamos bastante parcerias industriais. Essa aqui é uma lista que representa algumas das parcerias mais importantes. No Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o portfólio de projetos com empresas entre 2012 e 2013 até o momento está chegando perto de 50, são 48 projetos. Então, isso tem também bastante atenção. E existe uma série de parcerias institucionais, seja com organizações de outros países que operam aceleradores, seja em torno de projetos abrangentes. Os alvos na parede bacteriana, basicamente, estão ligados com terapêutica, né? Desenvolvimento de fármacos, cooperação sempre com o governo argentino e com órgãos brasileiros, por exemplo, nessa REDEFAC, que focaliza tratamento de câncer. Existe lá, começando a operar, um Centro Brasil-China de Nanotecnologia, que tem uma agenda hoje concentrada em sensores e dispositivos para diagnósticos. Diagnósticos, no caso, são diagnósticos médicos, ambientais e sensores para uso industrial, em processo e equipamentos. Aplicações ambientais nanomateriais, materiais nanoestruturados a partir da biomassa. Essa é uma outra parceria recente, no caso com a Alemanha, focalizando produtos e processos relacionados com a economia verde, ou seja, sustentabilidade, que é uma área em que o Brasil tem uma situação extremamente privilegiada, não é? Qualquer análise que se faça indica que a participação do Brasil numa economia verde deve ser uma das mais importantes de qualquer país. Bem, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em particular, aqui tem foto de um equipamento numa linha de luz, e essa é da maquete do projeto Sirius, o novo acelerador. Ele foi a primeira fonte de luz síncrotron do hemisfério sul. E até hoje a única da América Latina. De fato, existe uma única outra fonte de luz síncrotron no hemisfério sul, que opera hoje na Austrália. E uma característica importante do LNLS foi 85% de nacionalização nos equipamentos.
Hoje operam lá 15 linhas de luz que utilizam raio-x e ultravioleta em uma ampla gama de projetos, que vão da área biológica. 2 das linhas são dedicadas à difração de raio-x para a cristalografia de proteínas, e as outras linhas estão ocupadas com várias outras técnicas que utilizam raio-x, ultravioleta, e também entra em operação agora uma linha para microscopia no infravermelho, com resolução além do limite de difração. O projeto Sirius procura, então, criar uma nova estrutura, mas de terceira geração. Um síncrotron de energia mais alta, com muito mais brilho. Desculpem. Esse gráfico denota o crescimento que tem havido em, basicamente, brilho dos síncrotrons. A partir da primeira geração, uma mudança muito acelerada, e o nosso projeto deve se localizar por aqui. E esse é o limite de difração, basicamente. Existe um outro projeto com características próximas, que é o do novo síncrotron sendo construído na Suécia. E para conseguir fazer isso, e nós queremos fazer com um índice de nacionalização também bastante alto, certamente é necessária a participação de um número bastante grande de empresas, de outras organizações de pesquisa. Então, nesse momento, uma das preocupações grandes de todo o pessoal do centro é conseguir ter todas as parcerias desejáveis e necessárias para as muitas coisas que terão que ser feitas para ter isso operando. Essas são as características do nosso acelerador atual, do novo acelerador, o Sirius. Vocês podem ver mudanças importantes em vários parâmetros. Energia, sem dúvida, é muito importante. E isso aqui está comparado com outros equipamentos que existem em diferentes países, equipamentos recentes. Mas realmente o mais importante aqui é brilho, porque disso depende muito a eficiência, o desempenho do equipamento e a possibilidade de usar amostras cada vez mais difíceis, cada vez mais complexas. Por exemplo, peças metálicas com espessura cada vez maior, né? Essa é uma das preocupações. Então, vocês veem, o projeto é ambicioso, ele tem sido acompanhado por um comitê internacional, e nesse momento, de fato, até durante a discussão e o debate sobre o projeto, algumas das especificações foram até aumentadas, apertadas, né? Procurando dar maior competitividade para esse nosso síncrotron. Nós temos um laboratório de biociências, um laboratório de ciência e tecnologia do bioetanol, que basicamente está ligado com em primeiro lugar, com o sucesso do etanol, e em segundo lugar, com as perspectivas de aumento de sucesso, aproveitando-se da maneira mais intensiva possível biomassa. Então, ele é um laboratório bastante multidisciplinar e está comprometido com nós
recuperarmos, de fato, a liderança brasileira que existiu já no momento recente, na área de bioenergia, procurando responder aos muitos desafios científicos e tecnológicos. E ela tem um número bastante grande de interações com empresas e com grupos de pesquisa. Empresas incluem usinas, incluem empresas do setor químico, petroquímico. No setor petroquímico existe um interesse muito grande em aproveitamento de biomassa como alternativa a petróleo, fornecedores de equipamentos e instituições de pesquisa e desenvolvimento. Com relação ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia, ele é o mais recente dos 4, foi fundado em 2011, mas, como eu mencionei, uma raiz dele é bem anterior, é de 2002, com a criação do Centro de Microscopia, do Laboratório de Microscopia Eletrônica. Então, no momento da criação, ele incorporou 3 laboratórios, um de microscopia eletrônica, um de tunelamento e força atômica e um de microfabricação e filmes finos. E mais tarde foram instaladas 2 novas unidades, uma de processamento e caracterização de metais, que, conversando aí no café, com Milton Lima, né? Ele mencionou Antônio Ramírez, que é o responsável por esse grupo, que é um pesquisador muito ativo nessa área, e que é uma área hoje em enorme expansão, por uma porção de razões, interessa para vários setores industriais e tem um interesse estratégico muito grande. E é um laboratório de materiais nanoestruturados, que começou a operar em janeiro e está se desenvolvendo agora. Esse laboratório tem, como os outros, várias parcerias e associações. Algumas eu mencionei anteriormente, cooperação com várias universidades de outros países. Um número muito grande de universidades e instituições de pesquisa são usuárias no Brasil e parcerias com várias empresas. E aqui nós temos procurado trabalhar com empresas de grande, médio e pequeno porte, algumas, inclusive, que têm projetos contratados, são empresas incubadas, né? Ou seja, não temos um foco específico com relação a setor nem tipo de empresa. E com relação à área de atuação, vocês podem identificar aí, aparecem empresas de vários setores diferentes, as que estão aí todas de uma ou outra maneira ligadas a materiais, principalmente metálicos e materiais poliméricos ou materiais para energia. E muitas vezes, mencionando isso, pessoas ficam intrigadas, né? E uma crítica que eu ouço com certa frequência é: mas vocês não têm foco, vocês estão trabalhando com muitas coisas diferentes. E eu acho importante explicar isso. Nanotecnologia não é um setor industrial. Do meu ponto de vista, ela é uma caixa de ferramentas que se aplica a um número muito grande de problemas que, no essencial, são muito parecidos entre si, embora sejam de interesse de muitos setores diferentes. E essa é a razão pela qual nós atuamos em muitas áreas. A parte mais desenvolvida é, sem dúvida, o laboratório de microscopia eletrônica. Opa! Nossa. Isso. Ele tem uma boa área, o prédio é bem construído, bastante adequado para a finalidade.
dentro dessa área, a gente consegue atender a todas as exigências dos fabricantes de equipamentos, o que nos permite exigir dos fabricantes de equipamento que todos eles tenham desempenho no limite das suas especificações. E não é raro termos equipamento com algumas possibilidades e não conseguirmos realmente atender aquilo, porque tem uma outra limitação, tem um ruído de uma origem ou outra. E os usuários trabalham em coisas muito diferentes, espintrônica, catálise de vários tipos, células de combustível, outros dispositivos de conversão de energia, coisas na área médica, biológica, elastômeros e polímeros. O grupo também faz desenvolvimento de instrumentação e metodologia e, obviamente, fabricar microscópio eletrônico é uma coisa que poucas empresas no mundo conseguem fazer. Hoje, em qualquer licitação, para qualquer tipo de produto, quando aparecem, são 3, né? Alguns casos, 5, né? Raros. Então, obviamente, não estamos pensando em fabricar os microscópios, mas existe uma quantidade enorme de possibilidades de construir instrumentação acessória, instrumentação auxiliar, equipamentos para ensaios in situ, por exemplo, equipamentos que permitam aquecimento da amostra e observação microscópica do que acontece durante o aquecimento, o resfriamento em vários ciclos, aplicar uma diferença de potencial para uma amostra, polarizar, observar migração dos componentes, por exemplo, num elemento de uma célula, de uma bateria de lítio, ou submeter o equipamento no microscópio a esforços mecânicos e observar ali dentro o que está acontecendo, né? Então, essas coisas permitem criar condições de trabalho singulares e também algumas coisas com relação a formas de detecção de sinal. E uma boa parte do trabalho tem como objetivo o treinamento de usuários. Com relação ao laboratório, a unidade mais nova, que é esse laboratório de materiais nanoestruturados, ele tem uma motivação clara, que é a seguinte: o Brasil tem uma agroindústria grande, viável, em muitos casos, líder no mundo. E, às vezes, brasileiros se sentem um pouco aborrecidos, ou um pouco deprimidos até, com o fato do Brasil ser um grande produtor de alimentos. Porque dá a impressão que produzir alimento é alguma coisa que não precisa de muita tecnologia. E também, como os volumes produzidos são grandes, dá a impressão de que não existe agregação de valor, né? Com relação à tecnologia para produzir alimento, eu quero deixar a minha convicção, e que é de muita gente: o Brasil só consegue liderar produção de alimentos e de materiais da agricultura em muitos setores por uma única razão: 30 ou 40 anos de esforço intensivo de ciência e tecnologia, fazendo coisas que ninguém no mundo tinha feito antes e algumas coisas que até hoje ninguém faz. Um exemplo que acho que possivelmente muitos já ouviram: o Brasil é o grande bicho-papão no mercado mundial de soja. É verdade que a gente precisa de muita soja para comprar um satélite. Mas, por outro lado, tem muito chinês no mundo querendo comer soja. Ou seja, precisa de muita, mas tem muita gente querendo comprar, né? O sucesso do Brasil na produção de soja tem várias razões. Uma delas é: o Brasil não depende de fertilizantes nitrogenados para produzir soja, porque tem toda uma tecnologia de inoculação de sementes que permite que o nitrogênio da soja brasileira
venha da atmosfera e não venha dos fertilizantes. E assim a gente podia ver outros exemplos. Então, essa situação que foi criada com a agroindústria, ela gera quantidades imensas de resíduos num processo que é sustentável e resíduos que são abundantes e baratos. A estimativa é de 1 bilhão de toneladas de resíduos em 2010. Hoje, obviamente, um pouco maior. Para vocês terem ideia do que quer dizer 1 bilhão de toneladas, nos Estados Unidos, o Departamento de Energia e o Departamento de Agricultura juntos fizeram um programa chamado de Programa 3030. O objetivo desse programa era conseguir substituir 30% da energia importada em 2030. 30% em 2030. Qual era o principal requisito deles? O que eles detectaram como sendo o principal requisito? Eles precisavam de 1 bilhão de toneladas de biomassa, que em 2010, no Brasil, nós já tínhamos. Então, vocês imaginem o que isso significa como oportunidade. Só de bagaço e palha da cana-de-açúcar, são 174 milhões de toneladas. E produtos feitos com materiais nanoestruturados, derivados de biomassa, alguns já são antigos. Grande parte do papel e da polpa produzidos no Brasil, eles são feitos com eucalipto. E agora, crescentemente, com bagaço de cana. Esse papel aqui é de bagaço. Eu aprendi, no meu curso de Química, que não se faz papel que preste com eucalipto. Porque a fibra do eucalipto é inferior à fibra do pinho em tais e quais condições. Só que o eucalipto no Brasil cresce em 7 anos, pode ser cortado. O pinho na Finlândia ou no Canadá pode ser cortado depois de 80 ou 100 anos. Então nós temos uma fantástica vantagem. Então o problema é conseguir fazer com a fibra do eucalipto aquilo que se dizia que não se conseguia fazer. E hoje se faz. E por essa razão, o crescimento do Brasil nesse mercado é fantástico. E às vezes, falando isso, as pessoas têm uma reação parecida com a reação do coronel Hugo Chávez, né? Quando soube de uma área na Venezuela plantada com eucalipto e que ele, num certo momento, decidiu que aquilo ali não fazia sentido, aquilo ali tinha que ser usado para produzir alimento. Então, acaba que o eucalipto se produz alimento. E assim fechou a última fábrica de papel higiênico da Venezuela. Eu não falei de lenço de papel, não falei dessas coisas mais sofisticadas, né? Agora, quando a gente pensa em biomassa, frequentemente não associa muito biomassa com alta tecnologia. Mas eu quero dar um exemplo do que está acontecendo com ela. E esse exemplo é de um artigo que acabou de sair, numa revista importante. Os autores obtiveram nanofolhas de carbono interligadas. A gente não pode chamar isso aqui de grafeno. Eu diria que é um grafeno muito mal montado, né? Muito irregular. Mas, bem, por acaso elas são derivadas de cannabis. Eu não estou fazendo apologia de cannabis. Eu só estou mostrando que né, a família toda dela é fonte de material fibroso muito interessante. Os autores não contaram o que fizeram com as folhas, hein? E isso para supercapacitores ultra-rápidos e com alta densidade de energia, porque esse é um problema com supercapacitores. Tem alta densidade de potência, mas não necessariamente de energia. E aí o problema é conseguir caminhar nessa direção. Eles conseguiram 2.287 metros quadrados por grama
uma mesoporosidade bastante alta, condutividade elétrica bastante interessante e 106 farads por grama, que são resultados impressionantes perante qualquer outra coisa que esteja na literatura. Não são os valores mais espetaculares que existem. Há valores aqui. Hoje a gente já tem coisas acima, 120, tem gente ameaçando publicar 150, né? Ou seja, não são os valores que são os mais impressionantes. Agora, é o seguinte, é uma fonte abundante, simples, que com um processamento simples fornece material com excelente desempenho. Então, se isso veio de cannabis e considerando a quantidade de outras, isso aí foi a cannabis sativa, né, a mais famosa delas, considerando a quantidade de outras cannabis e de outras fibras que podem ser examinadas, vocês imaginem quantas surpresas nós podemos vir a ter. E, de fato, na minha própria experiência, eu trabalhei um bocado de tempo com borracha natural, que é um nanocompósito natural. E, provavelmente, vocês ouviram em algum momento a história do mistério da borracha natural. A borracha natural é o cis-poliisopreno. E cis-poliisopreno se fabrica sintético há décadas. Nunca conseguiu chegar perto das propriedades mecânicas da borracha natural. Por quê? Bem, talvez uma pista ou explicação esteja aqui. Esse é um filme de látex, de seringueira, e essa aqui é uma imagem de microscopia Kelvin, microscopia de varredura de potencial elétrico, que mostra que o látex de seringueira, ao contrário do sintético, ele tem toda uma nanoestrutura elétrica que certamente contribui para a sua coesão e para as suas propriedades mecânicas. Então, a natureza aqui fez alguma coisa que até hoje muita dificuldade de fazer, mas usando esse tipo de recurso a gente consegue ter uma ideia do que a natureza faz e eventualmente emular isso, o que tem sido usado para fazer nanoblendas, nanocompósitos poliméricos, superando problemas de compatibilidade e usando basicamente adesão eletrostática para superar esses problemas, para obter polímeros complicados. Último exemplo sobre carbono. Isso é patente recente, japonesa, uma película muito duro, aplicada em vários membros deslizantes para dar um atrito extremamente baixo e aumentar muito a durabilidade do material. Existem outros exemplos desse tipo, e há empresas desenvolvendo, algumas vendendo já esse tipo de tratamento. Quando nós pensamos que atrito dissipa 1/3 a metade da energia produzida em todo o mundo, a gente vê que isso é um alvo razoável para a pesquisa. Bem, o laboratório tem um planejamento que inclui ampliação da área, algumas aquisições e, principalmente, uma unidade piloto para a produção de nanomateriais. E isso se deve ao seguinte: muitos projetos de empresas brasileiras envolvendo nanotecnologia não progrediram. Por quê? A pessoa consegue comprar 50 gramas de uma certa substância de alguns fornecedores internacionais. O produto funciona, aí ela não quer mais comprar 50 gramas, ela quer comprar 50 quilos ou 500 quilos por ano. E não consegue fornecedor, porque o fornecedor está comprometido com outros. Então, se nós quisermos desenvolver isso, nós temos que cuidar desse tipo de problema. Com relação à cana e materiais da cana,
eu quero comentar duas coisas que estão em andamento. Já foi destacada a abundância, né, de bagaço, frações típicas do bagaço tem todos esses componentes, as quantidades são substanciais. O que se faz com ele hoje? Uns 10% vão para a ração animal, 90% vão para a produção de vapor pela queima ou são vendidos como combustível para outras empresas. Eu queria aproveitar esse 10% aqui para fazer um parêntese e comentar uma outra coisa que frequentemente no exterior se usa como argumento contra programas brasileiros de bioenergia e biomateriais. E é o seguinte: se você planta cana, você está tirando terra da produção de alimentos. As pessoas não notam que no Brasil a produção de alimentos não para de crescer ano após ano. E cresce muito mais do que cresce a área plantada. Mas a crítica sempre surge. Esses 10% que vão para a ração animal são 17 milhões de toneladas. Essa é uma quantidade significativa se for comparada com a produção brasileira de milho. Produção brasileira de milho. A produção brasileira de milho é umas 3 vezes isso. Não chega a 4. Mas, de qualquer maneira, é uma quantidade significativa. Ou seja, está se produzindo também alimento, e não é só o açúcar. No fundo, está se produzindo carne. Mas, de qualquer maneira, seria importante conseguir aproveitar melhor isso, tirar mais valor disso. Em particular, os resíduos de cinzas montam a 4 milhões de toneladas. O que se faz com esses 4 milhões de toneladas hoje? Que é, de novo, uma oportunidade fantástica. Uma parte é usada como corretivo de pH do solo e outra parte é simplesmente encaminhada para as cimenteiras. Mas quando se encaminha cinza para fazer cimento, nós estamos encaminhando uma quantidade de potássio que é maior do que toda a produção mineral de potássio no Brasil nesse momento. Entende? Então, nós estamos imobilizando potássio. E esse potássio para nós faz falta? Aí eu vou responder com uma outra pergunta. Qual é o item número 1 da pauta brasileira de importações? Alguém tem ideia? Cloreto de potássio. Entende? Então não é inteligente nós imobilizarmos alguma coisa que é o nosso principal item da pauta de importações. E aqui também entra uma questão mais geral, que é a seguinte: para ter sustentabilidade, a gente precisa cuidar dos componentes minerais. Porque o carbono nós tiramos da atmosfera, as plantas tiram da atmosfera. O potássio ninguém tira da atmosfera, não existe. Bem, então, um projeto que é feito nesse caso, com uma empresa do setor alcooleiro, e agora ele tem apoio da FAPESP também, e agora está sendo expandido na cooperação com alemães. Eles não têm cinza de bagaço, mas eles têm outras cinzas e estão interessados nisso. Ele procura, então, obter frações para insumos sujeitos a processamento posterior, transformando em novos produtos e aumentando o seu valor agregado e resolvendo alguns problemas estratégicos. Então, uma coisa que a gente tem feito é examinar a distribuição de componentes nas várias partes da cana e também olhando bagaço proveniente de usinas. Aqui está mencionada uma delas, usina da Pedra. Atualmente estamos trabalhando com bagaço de 3 usinas diferentes. E a gente aprende a distribuição dos componentes pelos vários elementos, né,
da cana, ou dos resíduos das partes da cana. Folhas e palha são relativamente pobres ou pelo menos não tem uma predominância tão grande de potássio como tem outras partes. E tem um outro elemento importante aqui, que é fósforo, né? Fósforo, a situação não é tão dramática quanto a do potássio, porque o Brasil não importa 90%. O Brasil importa 90% do potássio. Do fósforo nós importamos só 50%, mas também pesa. E essa é a composição típica de cinzas do bagaço que vem, que mistura uma porção de coisas, e aí então nós encontramos as coisas de muito interesse, e é importante conseguir separar isso. Uma pista para separação sempre é o exame microscópico analítico, onde a gente vê que Deus é brasileiro, né? O silício está em estruturas que não são estruturas em que estão o cálcio e também nas quais está o potássio. Ou seja, a separação por vários tipos de métodos é bastante viável, ela está sendo feita nesse momento. E um outro assunto importante é a celulose. Plásticos são usados amplamente. Celulose é o polímero mais abundante no mundo, é feito pela própria natureza, mas até hoje nós somos muito desajeitados em usar celulose. Nós não conseguimos fazer, hoje, bons filmes transparentes para embalagem. Isso até foi feito no passado. E por que parou de ser feito? Simplesmente porque os processos eram ambientalmente inaceitáveis, portanto morreram. Então o problema agora é conseguir processos ambientalmente aceitáveis, quem sabe até benéficos, e usar amplamente celulose. E existem algumas perspectivas interessantes, existem problemas científicos fundamentais, embora a celulose seja conhecida há muito tempo, até hoje é motivo de debate o porquê da dificuldade de dissolver celulose. Coisa tão simples, né? Porque é difícil dissolver. Isso é motivo de debate por pessoas importantes. Mas uma coisa que foi conseguida lá recentemente no laboratório foi realmente regenerar, através de solubilização, 80% do bagaço pré-tratado, produzindo um material não fibroso, um material que pode ser trabalhado como a gente precisa para poder obter filmes, por exemplo. E o que está aqui são diferentes resíduos, material insolúvel. E eu, por fim, quero falar de um outro tema que é trabalhado no laboratório como pesquisa interna e que diz respeito à eletrostática. Uma pergunta que todos nós nos fazemos, e muita gente muito importante se ocupa disso, a origem da eletricidade atmosférica. Bom, nós encontramos na literatura, periodicamente, afirmações como essa. Não temos modelos realmente críveis, modelos realmente efetivos que nos permitam trabalhar no controle disso. E essa é uma afirmação de Schein, feita num número da Science, alguns anos atrás, que coloca essa afirmação é muito forte, né? E, com certeza, ela discorda do que muitos alunos que vão fazer vestibular acreditam, né? Tem muito aluno que vai fazer vestibular que acha que a eletrostática é moleza, ele sabe tudo, né? Mas Schein não sabia. Bom, e quem é Schein? Schein foi o diretor do laboratório de pesquisas da Xerox Corporation, que é uma firma que vive de eletrostática. Curiosamente, o Schein só publicou esse artigo depois que ele se aposentou, porque eu acredito que ele não faria sucesso com os chefes se eles soubessem que ele não sabia o que estava fazendo.
Mas vocês sabem, tecnologia, a gente não precisa entender tudo o que está fazendo. A gente precisa fazer funcionar. Né? E o Schein certamente sabia fazer muita tecnologia, mas ele confessou falta de conhecimento sobre coisas fundamentais. E um dos problemas, uma das consequências do problema é isso aí. Explosões, incêndios. Opa! Aquele ali em cima do Hindenburg, né? Ali não era explosão de pó, foi hidrogênio mesmo, mas as outras todas são explosões de pó. Explosões. O que eles fabricavam aqui? Provavelmente explosivos. Não. Isso aqui é de uma fábrica de materiais cirúrgicos. E o explosivo foi o polietileno. Polietileno pulverizado, eletrizado. Isso aqui é de uma indústria de açúcar. Nos Estados Unidos. Tudo isso aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, não pode acusar de desleixo, a não ser maior do que os americanos pratiquem. Isso aqui, como vocês percebem, é um elevador de grãos. Né? A Argentina tem um extenso registro de explosões em elevadores devido aos grandes volumes que eles processaram e processam. E esse aqui é de uma outra indústria de açúcar. Ou seja, açúcar, sacarose, polietileno e farinha, que são substâncias muito inócuas, né? São explosivos, podem ser transformados em explosivos poderosíssimos. Isso está demonstrado aí. Bem, com relação a isso, o trabalho que nós fizemos tem dois aspectos. Um é o que acontece quando a umidade muda. A ideia corrente, que está baseada na tese de doutorado de Schrödinger, aquele da equação de Schrödinger. A tese dele foi sobre isso. Objetos eletrizados tendem a perder carga e umidade alta porque a condutividade elétrica aumenta. Mas o que nós observamos é que a história é um pouco mais complicada que isso. Então, por exemplo, isso aqui é uma sílica comum, as partículas são bastante uniformes. Ela adquire carga elétrica, o que é detectado por micrografia Kelvin, quando se aumenta a umidade. Ou seja, aumentando a umidade, os potenciais aumentam. E uma coisa mais impressionante, mostrada pela micrografia Kelvin, são os gradientes de potencial que são medidos ao longo da superfície. A unidade aqui é megavolt por metro. Ou seja, nós estamos perigosamente perto de uma região de descargas espontâneas. Isso em materiais simples e triviais. Né? Resumo do slide, pós, por definição, são perigosos. E aqui a mesma coisa com partículas de fosfato de alumínio, os gradientes não são tão grandes, mas também são pronunciados. Estão na mesma ordem de grandeza. E a regra básica, que hoje está bastante clara, é a seguinte: nós temos variação de potencial negativa, geral, em superfícies ácidas e positiva em superfícies básicas. E superfície ácida não precisa ser superfície de ácido sulfúrico. Ela pode ser superfície do óxido de alumínio, que naturalmente nós encontramos sobre uma superfície de alumínio. A superfície de alumínio sempre está coberta com óxido, e esse óxido se comporta como está aqui. A mesma coisa com ferro, etc. E, baseado nisso, então, nós podemos fazer capacitores que se carregam sozinhos quando se muda a umidade, usando eletrodos que têm diferentes tendências a adquirirem carga. Aqui, as curvas pretas mostram variações de umidade e as curvas vermelhas mostram carga acumulada sobre superfície desses vários metais.
Vocês veem que tem uns que adquirem carga negativa, tem uns que adquirem carga positiva, e se a gente combinar os dois, então tem um positivo e negativo, tem um capacitor que se carregou sozinho. E o último ponto que queria mencionar é com relação à triboeletrização, que é um outro assunto com que acabamos nos envolvendo. A triboeletrização é extremamente importante quando a gente manuseia grandes volumes de pós ou de sólido. Explosão de farinha, em última análise, é o resultado da triboeletrização da farinha, ou do carvão, ou do que for. Então, esse é um assunto que nos preocupa, e nós propusemos recentemente um modelo mecanoquímico para a formação de triboeletricidade, que eu não vou discutir em detalhe, mas basicamente o atrito provoca quebra de cadeias poliméricas, ocorre transferência de elétrons entre os diferentes radicais livres que são formados, eles se segregam segundo a teoria de Flore e formam domínios eletrizados que são aquilo que a gente detecta. E o fato de termos aprendido isso nos permitiu obter superfícies eletrizadas razoavelmente uniformes. Esses aqui são mapas de potencial nas superfícies, a escala é de 0 ou de mais 600 a menos 3.000. Vocês veem que o grau de eletrização não é muito uniforme, mas é bem mais uniforme do que a maior parte do que a gente consegue em isolantes. E, tendo essa superfície, nós podemos medir coeficiente, por exemplo, de resistência ao rolamento nelas. E o que observamos é que ele aumenta tremendamente à medida que se aumenta o grau de eletrização da superfície. Então, numa superfície eletrizada, grande parte do atrito é a contribuição da eletrização, comparado com o que a gente tem em eletrização zero, em potencial zero. Isso é verificado também em escala nanométrica, fazendo microscopia de força lateral, onde nós podemos observar o aumento nos coeficientes de atrito à medida que se faz aumento de potencial elétrico. Então, as conclusões do que eu falei sobre essa parte é que toda a superfície elétrica tem padrões de excesso de carga local, tanto macroscópico como microscópico. De fato, eles são fractais. As espécies portadoras de carga são íons derivados de água, íons estáveis derivados de catalisadores, íons derivados de cadeias de polímero tribo carregado. Separação de carga ocorre espontaneamente. Eu não estou violando a segunda lei da termodinâmica, podem ter certeza, isso a gente pode discutir depois. E isso tem um efeito pronunciado sobre o atrito. Eu termino, então, lembrando, o CNPq é uma organização social, ele é qualificado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e um dos nossos motes principais hoje é precisamos e queremos ter parceiros. E com isso eu agradeço a atenção de vocês e termino. Muito obrigado.